Fala galera! Em comemoração aos 100 mil inscritos, hoje eu vou trazer para vocês um simulado especial de matemática para você que me acompanha desde os processos seletivos dos institutos federais. Então, uma atualização com simulado bem fresquinho para vocês. São 15 questões de matemática, cobrando matemática do nível fundamental. Se você também quer revisar os assuntos que você estudou nesse nível de ensino, vamos lá! Dois triângulos ABC e a linha B', C' são semelhantes, sendo que a área do triângulo ABC é menor do que a área do triângulo A'B', C'. Se a área do triângulo ABC é 3 cm² e a razão de semelhança vale 4, então a área do triângulo A'B', C' é. Nós sabemos que a razão de semelhança entre as áreas dois triângulos semelhantes é igual a uma constante que nós chamamos de k ao quadrado, certo? É igual àquela constante ao quadrado. Então vamos fazer isso aqui, né? Como nesse caso ele disse que a área do triângulo ABC é menor do que a área do triângulo A'B', C', como a razão de semelhança é um número que é um número inteiro, não é um número decimal, né? Nós devemos ter o maior número em cima na nossa razão de semelhança e o menor número embaixo. Então, nós temos que a área do triângulo A'B', C' vai ficar no numerador, né, em cima, e embaixo nós vamos ter a área do triângulo ABC. Como a gente falou antes, isso é igual a constante ao quadrado, certo? E essa constante é a razão de semelhança, né, que ele disse aqui que é 4. Então vamos lá, a área do triângulo A'B', C' eu estou procurando o que eu vou chamar de x, e a área do triângulo ABC, ele disse que é 3 cm², né? Então vamos substituir por 3. E a razão de semelhança nós sabemos que é igual a 4, então esse k aqui é 4, né? Elevamos ao quadrado. Multiplicamos cruzado aqui, nós vamos ter x é igual a 3 vezes 4 ao quadrado é 16, né? 3 vezes 16, 30 com 18, 48. Então, o x só pode ser a área do triângulo A'B', C', 48 cm², alternativa D. As retas R, S e T, representadas na figura abaixo, são paralelas e as retas R' e S' são transversais. Se AB é igual a 10, AC é igual a 15 e a linha C' é igual a 30, então a medida do segmento A'B' é. Quer saber a medida desse segmento aqui, né? A linha B'. Muito bem, então nós temos um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais. Nós vamos ter que aplicar aqui o famoso teorema de Tales, né? Então vamos lá. Ele disse que AB é igual a 10, esse segmento é 10. AC é igual a 15. Então daqui até aqui é 15, né? Se tudo vale 15, quanto é BC aqui? Nós precisamos desse pedaço aqui, né? Então, BC só pode ser 5, né? 5. Muito bem, aqui do outro lado, o que nós vamos ter? Então, ele disse que a linha C' é 30, então essa medida daqui até aqui, né? Não ficou reto, mas tudo bem, né? Então, de A' até C'. Então, isso aqui é 30. E ele disse, ele quer saber quanto é a medida do segmento A'B', então aqui nós vamos chamar de x. Se tudo aqui mede 30 e eu já tenho x, esse pedaço aqui só pode ser quanto? Se aqui nós temos 10, né, e tudo vale 15, o que eu fiz para achar aquele 5 foi 15 menos 10, né? Então 15 menos 10 é igual a 5. Então eu pego toda a medida A'C', que é 30, e diminuo o x aqui. Então, o pedaço aqui, B'C' só pode ser 30 menos x, certo? Se tudo mede 30 eu já tenho x, aqui só pode ser 30 menos x, B'C', certo? Então, vamos lá. Então, agora vamos utilizar o bom e velho teorema de Tales, que diz
as medidas entre os segmentos, a razão entre as medidas dos segmentos é uma constante, ou os lados aqui são proporcionais, né? Então 10 sobre 5 é igual a x sobre 30 menos x. E agora nós temos o seguinte, né? Multiplicando cruzado, nós vamos ter 5x é igual a 10 que multiplica 30 menos x. Então, fazendo a distributiva aqui, nós temos 10 vezes 30, 300. 10 vezes menos x é menos 10x. Passamos o menos 10x para o outro lado. Ficou 5x mais 10x, que é igual a 300. Está subtraindo, passou somando, né? 5x mais 10x é 15x, que é igual a 300. 15 está multiplicando, passou dividindo. Então, 300 dividido por 15, nós vamos ter que 30 por 15 é 2, seguido de um zero, 20, né? 20 alternativa A, certo? Se x é igual a 2, é a raiz da equação do primeiro grau. Então, o valor de A é. Muito bem. Então, se o x é raiz da equação, é a solução, né? Basta substituir o x por 2 ali na nossa equação. Então, vamos fazer isso aqui, né? Então, no lugar de x, nós vamos colocar 2. Vai ficar o seguinte. A vezes 2, ou 2a, né? Está na mesma. Mais a menos 2 é igual a 19. Então, nós vamos ter o seguinte. 2a. Sinal de mais aqui, né? Não vai trocar nada ao eliminar o parênteses. Vai ficar mais a menos 2, que é igual a 19. Somando os termos semelhantes, 2a mais a é 3a menos 2, que é igual a 19. Então, nós temos o seguinte, né? Vamos passar o menos 2 para o outro lado. Está subtraindo, passou, somando. Então, nós vamos ter 19 mais 2. Continuando aqui em cima, então 3a é igual a 19 mais 2 é 21. 3 está multiplicando, passou dividindo. Então a é igual a 21 sobre 3, que é igual a 7. Então nós temos aqui, né, que o A é 7, alternativa C. O valor da expressão numérica é. Muito bem, então nós temos aqui 0,3, é uma dízima periódica, né? Tem um tracinho ali em cima do 3 para indicar a dízima. Então nós sabemos que 0,3, né? Que é a mesma coisa de 0,333 e assim por diante, nós podemos escrever como sendo 3. O 3 ali é o período e nós temos apenas um algarismo no período, então nós vamos deixar apenas um 9 aqui embaixo. E 3 nonos, simplificando tudo por 3, sim, embaixo, né, nós vamos ter 1/3, certo? Dividindo tudo por 3. Então, 1/3 é a mesma coisa de 0,333. Mas, Júnior, por que você está fazendo isso? Porque a resposta ali está em forma de fração, né? Na forma de fração. Então, nós não queremos na forma de dízima. Então, vamos deixar lá, né? Então, no lugar de 0,3, vamos colocar 1/3. Que vai ficar 1/3. Tem um outro jeito também que é por equação que você pode encontrar no nosso canal de como encontrar a dízima periódica a partir da equação, de uma equação do primeiro grau, certo? Muito interessante. Então vamos lá, né? Continuando ali em cima, vezes 0,5, como nós vamos deixar 0,5 na forma de fração? Então, muito fácil, né? Tem o 5, embaixo vai ficar o 10, porque aqui nós temos 5 décimos, né? Ou ainda, eu tenho aqui na parte decimal apenas um algarismo. Então, eu escrevo o número, que é o 5, né? E embaixo eu coloco 1 seguido de 1, 0. Então, 5 décimos, simplificando tudo por 5, nós vamos ter 1/2. Então, no lugar de 0,5 vai ficar 1/2. Você já deveria saber disso ao decor, né? Mas, vamos copiar o resto, 3/5 mais raiz quadrada de 21, você sabe que é 11, né? 11 vezes 11 é igual a 121. Menos 4 elevado a 1 sobre 2. Então, quanto seria a raiz enésima de A?
Eu poderia escrever isso na forma fracionária, né? Então ficaria sendo A, ou melhor dizendo, na forma de expoente fracionário, né? Então a radiciação aqui nós podemos escrever como a potenciação. Então eu posso escrever, observe que ali no radicando nós temos que o 1 é o expoente do A, né? Então fica sendo A elevado a 1 sobre, e o índice da raiz fica embaixo. Então vai ficar aqui embaixo o N, né? Moral da história, eu posso escrever 4 elevado a 1 sobre 2. Vamos fazer o contrário agora, né? 4 elevado a 1 sobre 2. Então vai ficar 4 elevado a 1, não precisa colocar 1 aqui em cima, né? Não é necessário. E a raiz é quadrada. O índice da raiz é 2, também não precisa colocar. Então 4 elevado a meio é a raiz quadrada de 4, e nós sabemos isso ao decor, né? Nós sabemos que isso é igual a 2. Então no lugar aqui de 4 elevado a meio, eu vou colocar já direto o 2, certo? Você entende isso sem problema nenhum, né? Então vamos continuar aqui a nossa expressão, né? Então nós temos 1/3 vezes. Eu já vou subtrair ali. 11 menos 2 nós sabemos que é 9, né? E as frações nós não podemos diminuir de cara. Porque lembra, você deve se lembrar que os denominadores são diferentes, né? Então mais 11 menos 2 aqui é 9. Então aqui vamos usar a boa e velha regra que diz o seguinte: quando os denominadores são diferentes, nós vamos igualar o denominador, de tal modo que esse denominador para todas as frações, ele será o MMC entre os denominadores. Nós sabemos que o MMC entre 2 e 5 é 10, né? Tem um ali também, mas não vamos levar ele em consideração, não precisa, né? Então entre 2 e 5 nós sabemos que é 10. Né? Vamos fatorar. Por 2 dá 1, repete o 5, por 5, 1 e 1. 2 é 5, o MMC está aqui, né? Que é 10. E agora é aquela boa e velha regra, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 2, nós sabemos que é 5 vezes 1. 5, sinal de mais, sinal de mais. 10 dividido por 5, 2 vezes 3, 6. Sinal de mais, sinal de mais. Aqui embaixo do 9 tem 1. 10 dividido por 1, nós sabemos que é 10. Vezes 9, 90. Então, continuando, né? 1/3 vezes 5 com 6, nós sabemos que é 11, mais 90, nós temos 101. Então, 101 sobre 10. Multiplicação de frações, nós multiplicamos numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. De cima vezes o de cima, 1 vezes 101, 101. O de baixo vezes o de baixo. 3 vezes 10 dá 30. Então, nós temos 101 30avos, alternativa B. Confira agora mesmo o aulão de matemática que eu gravei em meu outro canal. O link está aqui no card, bem completo para você gabaritar a prova. Vamos seguir. 2 cabos de aço presos ao chão estão amarrados na ponta de um poste de altura H perpendicular ao chão, conforme mostrado na figura a seguir. Se os cabos formam entre si um ângulo de 90 graus, então a altura do poste em metros é. Muito bem, então aqui é uma questão que envolve relações métricas em um triângulo retângulo. Né? Vou chamar esse vértice de A, esse vértice de B e esse vértice de C. E esse lado aqui, vou chamar esse cateto de A, certo? Que é o oposto ao vértice A, vou chamar de A. O oposto ao vértice B eu vou chamar de B, esse cateto aqui, certo? E o vértice oposto, o lado oposto ao C, né, ao vértice C, eu vou chamar de C também. A projeção ali do cateto C sobre a hipotenusa A, lembrando porque aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Ele falou que os cabos formam entre si um ângulo de 90 graus, então esse ângulo entre os cabos, né, é 90 graus. Então, nós temos aqui que o A é a nossa hipotenusa, certo? E o C e o B são os catetos do triângulo retângulo ABC. Aqui estamos apenas revisando as relações métricas em um triângulo retângulo. Provavelmente você já sabe isso ao decor, né? Então, muito bem. Então, nós temos aqui que a projeção do cateto C
Na hipotenusa A, eu vou chamar de N, é o clássico, né? Então aqui será o N. E a projeção do cateto B na hipotenusa A, eu vou chamar de M. Nós já temos as medidas de N e M aqui, respectivamente, 9 e 16, né? E a altura relativa ali à nossa, a altura relativa à hipotenusa A, eu vou chamar de H, que seria ali a altura do poste, certo? E nós sabemos pelas relações métricas em um triângulo retângulo que a medida da altura ao quadrado, da altura relativa ali à nossa hipotenusa, é igual ao produto, então M vezes N, ao produto das projeções dos catetos, certo? Então H ao quadrado é igual a M vezes N. E agora fica muito fácil, né? Ele quer saber a altura do poste, que seria ali o H. Então H ao quadrado é igual a M. Quem é M? M é 16. Vezes quem é o N? É o 9, né? Se você não soubesse disso aqui é o decor, né, das relações métricas em um triângulo retângulo, você deveria utilizar a semelhança de triângulos e ficaria um pouco mais complicado, né? Se H ao quadrado é igual a 16 vezes 9, H, como é uma medida positiva, né, é igual a raiz quadrada ali, 16 vezes 9. Não vamos usar o mais ou menos, porque a altura tem que ser positiva, né? Então agora vamos utilizar aquela propriedade que diz que se eu tenho, por exemplo, a raiz enésima de A vezes B, nós vamos ter a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, né? Então aqui, aplicando essa propriedade, nós vamos ter, né, então a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 9. Você poderia multiplicar também sem problema nenhum. A raiz quadrada de 16 nós sabemos que é 4 e a raiz quadrada de 9 nós sabemos que é 3. 4 vezes 3 é igual a 12. Então 12 unidades de comprimento, alternativa aí. Júnior, e se eu fizesse 16 vezes 9? 16 vezes 9 é 144, certo? E raiz quadrada de 144 também 12, certo, meu querido? Um hexágono regular é tal que seu perímetro vale 12. A área desse hexágono regular é... Muito bem, então vamos desenhar aqui o nosso hexágono regular. Então aqui no meu Photoshop eu já tenho essa ferramenta, né? Então me ajudou um pouco. Então o hexágono, você sabe que o hexágono regular, ele é o polígono com 6 lados congruentes, né? Então nós temos todos os lados ali, o polígono convexo, com todos os lados de mesma medida. Então eu vou dizer que esse lado aqui, ele é L, esse lado é L, esse lado é L e assim por diante. Então nós temos o seguinte, se o perímetro vale 12, o que é o perímetro? É a soma das medidas de todos os lados, certo? Então se eu somar L mais L mais L mais L mais L mais L, nós vamos ter 6 vezes o L, né? Então 6L é igual a 12. Vamos descobrir quanto é a medida do lado, né? Então, se nós temos que o 6 está multiplicando, passou dividindo. Então, 12 dividido por 6, nós sabemos que é igual a 2. Então, nós temos aqui que o lado ele mede 2 unidades de comprimento. E você, muito provavelmente, nessa altura do campeonato, sabe quanto é a área de um hexágono regular ou decor. Júnior, não sei. Eu sei a área de um triângulo, de um quadrado, de um retângulo, enfim, mas não sei a área de um hexágono regular. Então vamos utilizar o seguinte fato. Olha só, meu querido. Nós temos aqui, no centro do meu hexágono regular, eu vou marcar aquele ponto, né? No centro. Então, perceba que eu posso dividir o meu hexágono regular. Não está ficando muito certo, mas você vai entender. Eu posso dividir ele em 6 triângulos equiláteros, certo? E muito provavelmente você sabe a área do triângulo equilátero. E vale lembrar que isso só acontece porque aquele ângulo ali interno de um hexágono regular é 120 graus, certo? E aqui é uma bissetriz, então nós vamos ter um ângulo de 60 graus. E aqui nós vamos ter, como nós temos aqui
o ângulo central, que seria 360 graus, né, dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 360 dividido por 6, nós vamos ter também 60, né? Falta quanto para fechar 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Está faltando 60, né? Então, por isso que nós temos aqui, né, um triângulo equilátero. E um triângulo equilátero, a área dele é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A gente utiliza, na realidade, né, o teorema de Pitágoras ali, colocar a altura h, ou você poderia utilizar trigonometria também para chegar em lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Mas eu já vou deixar a fórmula aqui para a gente resolver mais rapidamente. Você pode depois procurar algum vídeo explicando a área do triângulo equilátero, certo? Nós não temos muito tempo aqui. Então vamos seguir. Então, sabendo que a área do triângulo equilátero é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, a área do hexágono regular, né, que eu vou chamar de H, AH, ela será 6 vezes a área de um triângulo equilátero, né? Então, 6 vezes lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Eu até poderia simplificar, mas já vou substituir, porque o lado é 2, né? Então, 6 vezes 2 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 2 ao quadrado aqui nós sabemos que é igual a 4, né? Então, esse 4 eu posso cancelar com aquele 4, sobrou apenas 6 raiz quadrada de 3, né? 6 raiz quadrada de 3, alternativa A. Instituto Federal do Tocantins do ano de 2019. Considere a equação x ao quadrado menos mx mais 2m menos 3 igual a zero, em que m é um número real. Para que esta equação admita duas raízes reais iguais, os possíveis valores de m são: se ela possui duas raízes reais iguais, é porque o delta daquela equação do segundo grau é igual a zero, né? E ela vai possuir duas raízes reais distintas, diferentes, quando o delta for maior que zero, positivo, né? E ela não vai possuir raízes reais quando o delta for negativo, ou seja, menor que zero, certo? Então, muito bem. Então, em nossa equação, o delta é igual a zero. Para calcular o delta, nós devemos achar quem é A, B e C, né? Nós sabemos que o A é quem acompanha o x ao quadrado, que nesse caso aqui é 1. O B é quem acompanha o x, que é menos m. E o C é o termo que fica sozinho, independente, né? Que é 2m menos 3. 2m menos 3. Se o delta é b ao quadrado menos 4ac, nós temos b ao quadrado, que é menos m, ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 2m menos 3. Menos m ao quadrado, se é negativo o expoente é par, fica positivo, né? Então, m ao quadrado. Então, nós temos menos 4, que multiplica. Menos 4 vezes 1 é menos 4 mesmo, né? Então, fazendo a distributiva, menos 4 vezes 2m é menos 8m. Menos 4 vezes menos 3 é mais, menos vezes menos mais, 4 vezes 3, 12, né? E lembre-se, isso aqui deve ser igual a zero, né? Isso pelo que foi dado no enunciado, a condição. E agora nós temos outra equação do segundo grau. Vamos encontrar o A, o B e o C para resolver a nossa equação. O A aqui vale 1, né? O termo que acompanha o m ao quadrado. O B vale menos 8 e o C vale 12. Então, fazendo delta igual a b ao quadrado menos 4ac, vem. Então, nós temos ali, né? B ao quadrado, então menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 12. Menos 8 ao quadrado fica mais 64, né? Negativo expoente par, fica positivo. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 12, 48. 64 menos 48 é 16. Então, agora vamos encontrar o m, né? É menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, pela fórmula resolutiva, ou, para os mais íntimos, fórmula de Bhaskara, né? Dividido por 2a.
Então, m é igual a menos b. Quem é o b? Menos 8, né? Então, menos da fórmula menos 8 do coeficiente, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 16, dividido por 2 vezes o coeficiente a, que é 1. Então, nós temos ali menos vezes menos mais, então 8 mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 2. Então, nós temos o M1, 8 mais 4, dividido por 2, 8 mais 4, 12, dividido por 2, 6. E temos agora o M2, que é 8 menos 4 dividido por 2, né? Uso o sinal de menos agora. 8 menos 4, 4 dividido por 2, 2. Então ali nós temos, né, raízes 2 e 6. 2 e 6, m é igual a 2 ou m igual a 6. Alternativa B. Certo, meu querido? Vamos para a próxima questão. Considere o triângulo retângulo ABC representado na figura abaixo. Se BC é igual a 18, então a medida do segmento AB é... Quem é o lado BC é a hipotenusa ali, né? Então ele falou que o triângulo é retângulo, então esse ângulo só pode ser de 90 graus, né? E então a hipotenusa, que é o lado BC, é 18. Muito bem. Ele quer saber a medida do segmento AB. Então nós vamos chamar o segmento AB aqui de x, né? E aqui só pode ser que se eu tenho um ângulo e dois lados em um triângulo retângulo, que eu vou utilizar trigonometria, né? Então será que eu vou utilizar o seno ali de 30 graus, o cosseno ou a tangente de 30 graus? Qual que eu vou utilizar afinal, né? Muito bem, eu costumo dizer o seguinte, se você tem muita dificuldade, algumas pessoas usam a regrinha SOHCAHTOA, né? CAHTOA. Vamos utilizar ela a princípio. Então, o que eu tenho aqui é o cateto que está na frente do ângulo, né? O cateto oposto ao ângulo, eu tenho o O. Já elimino ali o K. Então eu tenho o O. Ou vou utilizar o SO ou TOA, né? O O ali no meio dos dois. Então eu tenho o cateto oposto e também a hipotenusa. Hipotenusa é o H, né? Então elimino o TOA da tangente. Então fiquei com o SO de seno, né? O SO seno, K cosseno, TOA tangente. Então o que eu vou utilizar aqui é o seno. Júnior, tem um jeito mais fácil sem ser com SOHCAHTOA? Eu digo aos meus alunos o seguinte, né? É claro que alguns alunos até decoram, né? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ele já vê o cateto oposto à hipotenusa, ele fala, ó, ali só pode ser o seno, então o cateto oposto que é x, sobre a hipotenusa que é 18. E a minha dica aqui é a seguinte. Eu quero descobrir o cateto que está com ou sem o ângulo. Eu quero descobrir o cateto que está sem o ângulo, né? Se eu tenho o cateto que está sem o ângulo e a hipotenusa, eu vou utilizar o seno. Se ao invés de descobrir o x ali no lado AB, o x estivesse aqui, ó, no lado AC, agora eu quero o cateto que está com o ângulo, né, e a hipotenusa. Com o ângulo e a hipotenusa, então eu vou utilizar o cosseno. Se ao invés do 18 estivesse, por exemplo, se ele não estivesse ali na hipotenusa, mas estivesse aqui, quando a gente não tem a medida da hipotenusa, com certeza o que eu vou utilizar ali é a tangente, certo? Então, enfim, nós temos que o 18 está aqui, certo? E aqui está o x. Então, o cateto sem o ângulo e a hipotenusa, vamos utilizar o seno. E o seno é sempre o oposto pela hipotenusa. O oposto vai ficar em cima, que é o x, e a hipotenusa vai ficar embaixo, que é 18, né? Então, muito bem. Nós devemos saber ao decor quanto é o seno de 30 graus. Então, o seno de 30 graus é 1 sobre 2, que é igual a x sobre 18. Muito provavelmente você decorou uma tabelinha, né? Então, lá naquela tabela nós temos o seno de 30, que é 1 sobre 2. Nós devemos saber isso ao decor. Então, multiplicando cruzado, nós temos 2x é igual a 1 vezes 18, que é 18. 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, que é 18 sobre 2, que é igual a 9.
alternativa E. 9. IFMG do ano de 2019. Um problema dado em uma aula de matemática pedia que se calculasse o valor de A sobre B, sendo A e B dados pelas expressões a seguir. O número encontrado foi... Muito bem, vamos calcular separadamente os valores de A e B. Então vamos calcular o valor de A, né? Nós temos meio ao quadrado menos 16 elevado a 1/4. Então aqui nós temos uma fração e um expoente, eleva o numerador, 1 ao quadrado é 1, e eleva o denominador, 2 ao quadrado é 4. Menos, se eu tivesse a raiz enésima de A, eu posso escrever a raiz enésima de A como sendo A elevado a 1 sobre N, né? Então aqui vamos escrever na forma de raiz, né? Então, passando aquele expoente para a forma de raiz, vai ficar o seguinte, né? O 4 será o nosso índice do radical e o 16 elevado a 1 é o nosso radicando, né? Muito bem. Agora vamos lá, né? 1/4 menos... Quanto é a raiz quarta de 16? Vamos fatorar o 16, dá por 2 dá 8, por 2 4, por 2 2, por 2 1. 16 é 2 elevado a 1, 2, 3, 4. Então 2 à quarta. Então se 2 à quarta é 16, né? Então qual o número que eu elevo à quarta potência para obter o 16? É o 2, né? Então 2 será o nosso resultado, certo? A raiz quarta de 16 é 2, porque 2 à quarta é 16. E agora vamos fazer a subtração aqui de frações. Então embaixo ali fica o 4, né? 4 dividido por 4 é 1 vezes 1, 1. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Sinal de menos, sinal de menos. 4 dividido por 1 é 4, vezes 2, 8. Lembre-se que embaixo do 2 ali tem 1, né? 1 menos 8, nós vamos ter menos 7, menos 7 quartos. Esse é o valor do A. Agora vamos encontrar o valor do B. B é 3 elevado a menos 1 mais 2. 3 elevado a menos 1, o expoente é negativo, né? Inverte a base e troca o sinal do expoente. Então a base é 3 sobre 1, ficou 1 sobre 3, né? Troquei o sinal do expoente, era menos 1, ficou 1 positivo, não vai interferir porque o expoente é 1. Então mais 2. Então nós temos 1/3 mais 2. MMC entre 3 e 1 é 3, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 3 é 1 vezes 1, 1. Sinal de mais, sinal de mais. 3 dividido por 1 é 3 vezes 2, 6. Então nós vamos ter 1 mais 6, 7/3. E agora nós temos o valor do B e o valor do A. Ele quer a razão entre A e B, né? Vamos calcular a razão. A sobre B será igual a menos 7 quartos. Então, sobre o B, que é 7/3. Aqui nós temos a divisão de frações, né? Pega a primeira. Quem é a primeira fração? Menos 7 quartos. Pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Quem é o inverso de 7/3? Ora, é 3 sétimos, né? Dá para cancelar aquele 7 com aquele 7 e ficou menos 3 quartos. Menos 3 quartos, alternativa B. Muito bem, vamos para a última questão desse vídeo. 10. Instituto Federal do Mato Grosso, processo seletivo para o ano de 2020, a questão bem recente. O valor de x na seguinte expressão é... Muito bem, sempre que eu tenho ali um problema com radicais, o ideal é você fazer a fatoração, né, para fazer a simplificação. Então nós temos a raiz cúbica de 81. Vamos pegar 81 e fatorar. Dá por 3, que dá 27, por 3 dá 9, por 3, 3 e por 3, 1. Eu sempre agrupo no índice da raiz, né? Se o índice da raiz é 3, eu agrupo de 3 em 3. Então nós temos ali 3 ao cubo vezes 3. Sai da raiz quem está elevado, fica preso quem não está elevado, né? No índice da raiz. Então saiu 3 ao cubo, então ficou 3 sozinho ali fora.
e ficou preso aquele 3, que está sozinho sem o expoente, né? Menos, vamos fatorar o 72, dá por 2 que dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3, 3 e por 3, 1. Vamos agrupar agora, como o índice da raiz é 2, né, a raiz quadrada, de 2 em 2. Então nós temos 2 ao quadrado vezes 2, vezes 3 ao quadrado. Saiu o 2 e saiu o 3, já multiplicando 2 vezes 3 saindo dá 6, né? E ficou preso aquele 2. Raiz quadrada de 2, então. Sobre, nós temos ali 3 raiz cúbica de 3 menos 2 raiz quadrada de 2. Já está simplificado aqui, né? Aqui no numerador eu posso deixar o 3 como um fator comum em evidência, né? Porque o 3 divide o 3 e o 6, então posso fazer isso aqui. 3 raiz cúbica de 3 dividido por 3, vai sobrar apenas raiz cúbica de 3, né? Sinal de menos, sinal de menos. 6 raiz quadrada de 2 dividido por 3, vai ficar 2 raiz quadrada de 2. Né? E agora eu posso fazer o que, meu querido? Eu posso cancelar, né? Quem? Posso cancelar aquele 3. Então nós podemos cancelar porque está apenas multiplicando lá em cima. E multiplicando lá embaixo posso cancelar. Muito bem, então sobrou raiz cúbica de 3 menos 2 raiz quadrada de 2, dividido por raiz cúbica de 3 menos 2 raiz quadrada de 2. Né? E todo número dividido por ele mesmo é igual a quanto? É igual a 1. Né? Então matamos a questão. Alternativa D. IFSU de Minas do ano de 2019. Você pode pausar o vídeo para ler o texto. Ou já para o comando da questão, o texto é muito grande. Considere que uma parte de uma molécula de DNA é composta por 6 bases nitrogenadas dispostas uma ao lado da outra, conforme a figura, na qual as bases são representadas por pequenos círculos. Considerando que, em cada círculo da figura, é possível existir uma das 4 bases indicadas no texto, timina, guanina, citosina ou adenina, podendo haver repetição de bases, quantas moléculas diferentes é possível formar? Então pode haver repetição de bases, né? Então na primeira base pode ser qualquer uma das 4, né? A segunda qualquer uma das 4, na terceira também, na quarta também, na quinta também e na sexta também. Então usando aqui o princípio fundamental da contagem, como resolvemos a questão anterior, basta multiplicar tudo, né? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Aí fica um pouco complicado você multiplicar isso tudo aqui sem utilizar um truque, né? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar 40 com 24, 64. Deu 64 aqui, aqui também só pode ser 64, né? Agora multiplicamos 64 vezes 64. 4 vezes 4, 16 vai 1. 4 vezes 6, 24 com 25. Salta uma casa. 6 vezes 4, 24 com 2. 6 vezes 6, 36 com 2, 38. Soma tudo 6, 9, 2, 8, 10 vai 1. 1 com 3, 4. 4.096, alternativa D. Muito bem, vamos para a próxima questão. Instituto Federal Sudeste de Minas do ano de 2019. Os lados de um triângulo retângulo medem A menos 2, A e A mais 2. O valor de A é. Pause o vídeo e tente resolver antes, se é que você já não resolveu essas questões, porque eu disponibilizei elas em nosso PDF, né? Com certeza você já baixou aí e resolveu as questões, né, meu querido? Vamos lá. Então nós temos aqui um triângulo retângulo, eu vou representar o nosso triângulo retângulo. Então nós sabemos que a hipotenusa é sempre o maior dos lados, que nesse caso aqui é A mais 2, né? Em seguida nós temos aqui o menor dos lados, que é A menos 2, e o lado intermediário, que é o outro cateto aqui, que mede A, então, certo? Muito bem, não sei se você conferiu as nossas aulas do cursinho,
Mas lá eu falei, decore o triângulo retângulo para fazer o exame dos institutos federais, né? Os exames dos institutos federais, sempre é bom saber o decor. O triângulo retângulo de lados 3, 4, 5. E você multiplica também porque cai bastante. Multiplica tudo por 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Você poderia multiplicar por 3 também, assim por diante, para obter mais triângulos retângulos semelhantes a esse primeiro aqui, certo? Mas enfim, com isso a gente vai resolver a questão em bem menos tempo. Olha só, do que o jeito tradicional. Será que o valor de A é 6? Aqui se a gente tivesse 6, né? Aqui esse lado mede 6, aqui mede 6 menos 2, que é 4, e lá 6 mais 2, que é 8. Ora, se for 6 e o outro for 8, a hipotenusa é quem mede 10, né? Nós não teríamos um cateto medindo 4 ali, não. Então teria que ser 6, 8 e 10. Então não pode ser a letra A, certo? Substituindo aqui, a gente percebe que não encontramos ali um lado medindo 10, que seria a hipotenusa. Será que é a letra B? Vamos testar, né? Aqui mede 8, porque A, ele dá o valor de A, certo? 8, A é 8. 8 menos 2 é 6. E 8 mais 2 é 10. Então nós tivemos o que a gente queria, né? O 8, o 6 e o 10. Então a resposta é a alternativa C. Viu como a gente resolve bem rápido a questão, né? Então vamos testar o jeito tradicional agora, que é o jeito que poucos alunos gostam e é o que você aprende na escola tradicionalmente, né? Então vamos lá. Então a hipotenusa aqui, que é A mais 2, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos, né? Então nós temos o seguinte, vamos deixar o A ao quadrado, só trocar de pincel aqui, esse é o pincel que eu uso para geometria, para desenhos. Então vamos lá, aqui nós temos A ao quadrado mais a soma dos quadrados dos catetos, né, é igual à soma do quadrado da hipotenusa. Então A ao quadrado mais A menos 2 ao quadrado é igual a A mais 2 ao quadrado. Então vamos resolver essa encrenca aqui. A ao quadrado fica ao quadrado mesmo, mais A menos 2 ao quadrado da diferença de dois termos, primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes A, 2A, 2 vezes 2, 4A, né? Mais o segundo ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, que é igual, nem vai caber aqui, né? Então deixa eu chegar um pouquinho para cá. O bom do quadro digital é esse, né? No quadro normal eu já não poderia fazer isso aqui. Então vamos lá. Então aqui nós temos o produto notável quadrado da soma de dois termos. Primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então que fica 4A, mais o segundo ao quadrado, que fica 2 ao quadrado, que é 4. Muito bem. Vamos cancelar aqui o A ao quadrado que está dos dois lados, né? O que nós temos também? O 4 que está dos dois lados. E nós vamos ter A ao quadrado menos 4A, que é igual a 4A. Vamos passar para cá aquele 4A, lembrando que eu não cancelei esse 4A porque aqui ele está positivo e aqui ele está negativo, né? Não posso cancelar, só se o sinal fosse igual nos dois. Então, A ao quadrado menos 4A, aqui ficou menos 4A, né? Porque passou para o outro lado, trocou o sinal, né, meu querido? Ou melhor, se está somando, passou subtraindo, né? Subtrai dos dois lados da equação. Então, nós temos A ao quadrado menos 4A é menos 8A, que é igual a zero. Uma equação do segundo grau incompleta, vamos resolver não pela fórmula de Bhaskara, vulgarmente conhecida, né? Vamos resolver deixando em evidência. A, que multiplica A, né? A ao quadrado dividido por A é A, menos 8A dividido por A é menos 8, que é igual a zero. Então o A vale zero ou A menos 8 vale zero, né? Então o A fica sendo 8 porque A igual a zero não serve, né? Não serve. A igual a 8, como a gente havia resolvido no início muito mais rapidamente, né? Fica aí a minha dica, decore esses dois triângulos retângulos que vai te ajudar bastante na prova.
Muito bem, vamos para a questão 12. Instituto Federal do Tocantins do ano de 2019. Vigotas de madeira de reflorestamento do tipo angelim vermelho são utilizadas para a construção de estruturas para telhados. Na maquete de uma casa, conforme a imagem a seguir, pode-se observar o comprimento de cada vigota. Considerando que, ao todo, serão necessárias 120 vigotas para concluir a estrutura do telhado dessa casa, quantos metros lineares de madeira do tipo angelim serão necessários? Qualquer dúvida vocês podem deixar aí no nosso bate-papo, ao vivo. Eu estou online para tirar as eventuais dúvidas, beleza, meus queridos? Então vamos lá. Ele quer o comprimento de 120 vigotas e não de uma apenas, né? Vamos lá. Se aqui nós temos 3,8 metros e aqui nós temos 6,8 metros, esse pedaço aqui só pode ser que a medida dele é quanto? Ora, se tudo aqui mede 6,8 metros e aqui 3,8 metros, está faltando 3 metros, né? Então esse pedaço aqui só pode ser 3 metros para completar, né? 3 com 3,8 fecha ali 6,8. E agora você já sabe a resposta, né? Triângulo 3, 4, 5, que a gente decorou. O comprimento da vigota, 5 metros, né? Júnior, faz pelo teorema de Pitágoras. Beleza, meu querido. Então, esse comprimento nós não sabemos que é x. Então, x ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Aqui é a hipotenusa. Os catetos 3 e 4. Eleva ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 com 16, 25. Tiramos a raiz quadrada. A raiz quadrada de 25 é 5. Lembrando que aqui teria que ter um mais ou menos, mas como é uma medida de um lado não pode ser negativa, né? Então o x ali é 5, como a gente já havia pressuposto. Então 5 metros, né? Ele quer o comprimento de 120 vigotas. Então fazendo 120 vezes 5, 120 vezes 5, 12 vezes 5, 60, com 0, 600 metros. Alternativa B. Muito bem, vamos para a próxima questão. Questão 13. IFSU de Minas, processo seletivo do ano de 2019. O enunciado é bem extenso. Eu recomendo que na prova você leia já de uma vez o comando da questão. De repente você até perde um tempo lendo o enunciado. Mas vamos lá. Considere duas retas paralelas R e S e uma reta T transversal a ambas, conforme a figura. A reta U também é transversal a R e S, mas forma com elas ângulos de medidas diferentes dos formados pela reta T. Além disso, as retas R, T e U passam pelo ponto A e os demais pontos de interseção entre as retas são indicados por B e C. Considerando os ângulos de vértices B e C e suas medidas indicadas na figura, calcule a medida do ângulo alfa, que tem vértice em A. Então, um enunciado bem extenso para dizer que quer calcular o ângulo alfa, né? Na prova de matemática, geralmente, o teu professor diz o seguinte, né? R é paralela a S, temos duas retas transversais, calcule alfa. Ou ele já coloca lá no enunciado, calcule alfa, né? Então, vamos lá. Aqui, vamos calcular primeiramente esse ângulo interno aqui. Se esse ângulo todo esse ângulo todo aqui mede 180 graus, né? Quanto mede esse ângulo interno aqui? O ângulo interno B só pode medir, se tudo mede 180 graus a meia volta, né? 5 graus com 135 foi para 140, faltam 40 graus, né? Então aqui só pode ser 45 graus, né? 45 com 135, 180. Quanto mede esse ângulo C aqui? Esses dois fecham 180 graus, né? Meia volta. Então, aqui está faltando 2 graus, foi para 100, 80 graus, 180, né? Então, a medida do ângulo interno C é 82 graus. E aqui nós sabemos que esse ângulo que está faltando, que eu vou chamar... Aliás, nem precisa chamar de x aqui, já dá para calcular direto, porque a medida de alfa
é a mesma coisa desse ângulo, né? Porque esses dois são opostos pelo vértice, concorda comigo? Então nós temos o seguinte: 45 com 82 dá quanto? Com esse ângulo, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo deve ser 180 graus. Né? Então vamos fazer 45 graus com 82 graus. 5 com 2, 7, 4 com 8, 12. Então nós temos 127 graus, né? Então está faltando quanto para 180? Vamos diminuir. 3 graus foi para 130, faltam 50 graus, né? 53 graus. Então a medida ali é de 53 graus. O alfa, portanto, também mede 53 graus, porque afinal são ângulos opostos pelo vértice, o ângulo interno A com o ângulo alfa. Que bonito, né? A questão que a gente revisou a soma dos ângulos internos de um triângulo e também revisamos ângulos suplementares, né? Que um ângulo interno é sempre suplementar a seu ângulo externo em um triângulo. Certo, meu querido? Então, o alfa é 53 graus, alternativa B. Show de bola, vamos para a próxima questão. 14. Instituto Federal do Tocantins, processo seletivo do ano de 2019. Na figura a seguir, ABC é um triângulo equilátero, ABD é um retângulo e F é o ponto de interseção da diagonal BE com o lado AC do triângulo. Sabendo-se que a medida do ângulo EBD é 40 graus, qual a medida do ângulo AFE? Muito bem, a medida do ângulo AFE, vamos trabalhar com os vértices A, F e E, e o ângulo ali é no F, né? Então é esse ângulo aqui. Vamos lá, ele disse ainda que a medida do ângulo BED é 40 graus. BED. Então esse ângulo aqui indicado é 40 graus. Muito bem. Ele disse, a primeira informação, ABC é um triângulo equilátero. Então, se ABC é um triângulo equilátero, o triângulo equilátero possui os lados congruentes e os ângulos também, né? Então, tem todos a mesma medida. Então, se nós temos ali que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, dividido por 3 ângulos iguais, né? 180 dividido por 3, nós vamos ter 60 graus. Então, aqui nós vamos ter 60 graus, aqui também 60 graus, e aqui também 60 graus, certo? Aqui está o triângulo ABC. Muito bem. Ele disse também que a ABDE é um retângulo. Se a ABDE é um retângulo, os ângulos internos de um retângulo medem 90 graus, né? Então, essa medida aqui, como aqui é 40 graus, está faltando quanto para 90? 50 graus. E lá em cima? Como tudo aqui mede 90 graus, né, no ângulo A, então, se nós temos 60 graus aqui para o ângulo A do triângulo, o ângulo A para o retângulo é 90 graus, né? Então, aqui está faltando 30 graus. Agora, para calcular quanto é a medida do ângulo AFE, que é esse ângulo aqui indicado, né? Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se aqui nós temos 30 com 50, 80 graus, está faltando quanto para fechar 180? Está faltando 100 graus, né? 30 com 50, 80. Com 100 graus, nós vamos ter 180. Então, a resposta correta, a alternativa B. Espero que você tenha entendido. Vamos para a questão 15. Augusto Júnior é apaixonado por peixes de diferentes espécies e cria várias dessas espécies em diversos aquários de diferentes formatos, paralelepípedo, cilindro, prisma. Ele acabou de adquirir um novo aquário em formato de paralelepípedo, reto retângulo, com dimensões de 1,2 metro de comprimento e 5 decímetros de largura e 80 centímetros de profundidade. O fabricante recomenda que, por segurança, a altura da água não ultrapasse 90% de sua profundidade total. Atendendo à recomendação do fabricante, a quantidade máxima, em litros,
e que ele necessita para ocupar o espaço recomendado do aquário é de... Muito bem, então vamos representar ali o nosso aquário em formato de paralelepípedo reto-retângulo, né? Então algo mais ou menos desse tipo aqui. Muito bem, então nós temos o seguinte, né? Com dimensões de 1,2 metro de comprimento, 5 decímetros de largura. 5 decímetros, vamos passar isso para metros, né? 5 decímetros equivale a 5 décimos do metro. A 5 décimos do metro, que na realidade é 0,5 meio metro, né? Então aqui nós temos meio metro de largura e 80 centímetros de profundidade. Porém, né, nós não podemos esquecer que ele disse que a altura da água não pode ultrapassar 90% de sua profundidade total. Então aqui nós vamos colocar não 80 centímetros de profundidade, né, porque a água vai ocupar apenas 90% dessa profundidade. Então vamos passar. Aliás, vamos calcular quanto que é 90% de 80 centímetros. Então vamos lá, 90% é 90 sobre 100 vezes 80. Ficou meio ruim aqui. 80. Então vamos cancelar 1, 2 zeros, 1, 2 zeros. 9 vezes 8, 72, né? Então 90% de 80 centímetros é 72 centímetros. Então aqui, na realidade, nós vamos ter uma altura de 0,72 metro, né? Porque 72 centímetros, passando para metros, é 72 centésimos do metro, que é 0,72 metro, né? Então, muito bem. Atendendo à recomendação do fabricante, a quantidade total máxima em litros de que ele necessita para ocupar o espaço recomendado do aquário é de... Lembrando que em 1 metro cúbico cabem 1000 litros, né? Então vamos multiplicar tudo ali para calcular o volume do nosso reservatório, né? O volume de um paralelepípedo. Nós sabemos que o volume é A vezes B vezes C, comprimento vezes largura vezes altura. Então 1,2 vezes 0,5 vezes 0,72. 1,2 vezes 0,5, metade de 1,2 é 0,6, né? Então meio vezes 1,2 dá 0,6, então vezes 0,72. 0,72 vezes 0,6, né? 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 7, 42, com 43, vai 4. 6 vezes 0, 0, com abaixo 4 ali, então. E nós temos também 1, 2, 3 casas decimais, né? 1, 2, 3 casas decimais. Então, 0,432 metro cúbico. Passando isso para litros, né? Nós queremos a capacidade. Basta multiplicar por 1000, né? Porque 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, nós vamos ter 0,432 vezes 1000, andamos com a vírgula 1, 2, 3 casas para a direita, porque são 3 zeros, né? Nós vamos ter, então, 432 litros de capacidade, alternativa C. Pois muito bem, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um like, deixe um comentário. E é isso, um forte abraço e até a próxima.